Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional. Cláudio Espanhol Odontologia. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Esse programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você também pode assistir no site santamaria.tv.br e pelas páginas do Facebook da TV Santa Maria, do programa Lígia Marques e no canal do YouTube, programa Lígia Marques. Dê o seu like, toque no sininho para receber os novos vídeos postados. E você também pode nos enviar sugestões pelo e-mail programaligiamarques@gmail.com. Lembrando que Lígia é com Y no primeiro I. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro. Hoje nós estamos com uma convidada, a biomédica, esteta e empresária Ana Piccolini. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Lígia. Muito obrigada. A Ana, ela é biomédica esteta na clínica, ela criou uma clínica que se chama Inana e nós vamos conversar, ela é apoiadora do programa também. E nós vamos conversar então sobre essa carreira, como é que aconteceu, Ana, esse teu gosto pela biomedicina estética, se veio alguma coisa antes disso, como é que tu foi chegando nessa então liderança, né, como empresária? Então, vamos só, né, antecipar um pouquinho. Então, a biomedicina estética, ela veio depois de uma primeira formação. Minha primeira formação, então, foi em estética, né, na instituição da UBRA. E aí, por anos, eu trabalhei só na área da estética. E a gente precisa entender o comportamento das pessoas, do indivíduo como um todo, né? Entender qual é a necessidade, como o mecanismo do teu paciente, como que acontece, né? A parte interna também, entender melhor essa questão da fisiologia, entender melhor os hábitos de vida, por que tal resultado de tal tratamento se comporta de uma forma e não de forma diferente. Então, tudo isso foi me levando à biomedicina. Por quê? Porque a biomedicina, ela estuda o quê? A fisiologia, a anatomia, a parte laboratorial, a interpretação de análises clínicas, né? A parte de entender qual é a questão do teu paciente, como que ele está vivendo naquele momento, o organismo interno, né? Então aí isso foi o quê? Dando uma complementariedade para os tratamentos e um melhor resultado. Sim, na verdade, só a estética não te satisfazia. Tu queria mais para compreender mais e mais a fundo.
e através dos resultados também, talvez até chegar em melhores resultados. Claro. Não é? Tu sentiu uma diferença? Com certeza. Eu sempre falo, né? O paciente, ele é interno também. Né? Então, assim, não adianta nós ir lá e fazer uma toxina botulínica, por exemplo, se a gente não entender como que aquela toxina vai agir naquela pessoa, naquele organismo, e naquele momento, naquele bio. Exatamente, e naquele momento. Por quê? Porque o nosso organismo, ele tem fases. Hoje meu organismo está de uma forma, amanhã ele pode reagir diferente. Então por que os resultados são diferentes em diferentes fases da vida da gente? Né? Então a biomedicina, ela estuda toda essa complementariedade, né? Então ela faz essa questão de entender o mecanismo, a fisiologia do corpo, a parte genética, né? A biologia molecular, as patologias clínicas, e isso tu tem uma maior assertividade nos tratamentos estéticos. Sim. Na verdade, tu vai vendo lá no tecido e na verdade a biomedicina, ela te dá também como é que o ser humano funciona biologicamente, conforme a sua idade, exato, né? Os passos, assim, as transformações, vocês estudam tudo isso? Tudo isso. A mudança tecidual, a mudança muscular, com certeza, óssea. Isso, porque assim, a biomedicina, ela iniciou lá com a questão de entender, de pesquisar, de avaliar micro-organismos, né? Entender o comportamento humano frente a algumas vacinas, frente a algumas drogas, né? Entender tudo isso. Então, hoje, com a parte estética, com a biomedicina estética, que é um ramo mais novo de atuação, é bem novo, né? É bem novo. Nós, biomédicos estetas, nós entendemos, nós avaliamos o nosso paciente de dentro para fora. Primeiro dentro para poder saber o que vai aplicar fora? Olha que bacana. Exatamente. Por quê? Como eu falei antes, né? Não adianta a gente passar um creme sem entender o comportamento, como que vai agir aquele creme, né? Então, assim, a gente precisa ter essas orientações para entender o comportamento humano mesmo, né? O indivíduo como um todo. Então, isso a biomedicina, ela nos traz. Sim. Porque aí tu tem uma maior pesquisa, né? Eu sempre fui uma pesquisadora, né, Lígia? Então, autônoma, assim. Exato. Então, assim, eu gosto muito de pesquisar, de entender mais. Então, tu vai fazer tal tratamento, para que é aquele tratamento? O que vai acontecer? Porque o envelhecimento, ele é cronológico, ele é contínuo, né? Ele não para. Então, assim, a minha pele hoje está de uma forma, amanhã ela vai estar de forma diferente. O meu organismo hoje está reagindo a alguns tratamentos estéticos de alguma forma. As respostas são diferentes, como daqui a 5 anos, por exemplo. Vão agir diferente. Metabolismo, né? O metabolismo é diferente em cada fase da vida. Então, tudo isso a biomedicina estética, ela estuda. E isso fez com que o gosto aumentasse ainda mais. Que bacana, né? Porque autonomamente, a Ana, como vários outros profissionais, né? Por exemplo, tu trabalhava com a estética, que tem a ver... A estética é a parte corporal externa, né? Seja celulite, seja facial, limpezas de pele, enfim, eu não sei dizer os nomes, mas é todo o tratamento estético que a pessoa busca, né? Exato. Para estar belo. O exterior. O exterior. Só que no decorrer dessa estrada, tu percebia que precisava de mais informações e que tu poderia ir além, conhecendo a biomedicina. Não só, eu digo que não só tu como outros, porque senão não teria surgido o curso. Com certeza, né? Com certeza. Foi uma necessidade de várias pessoas que então surge uma nova profissão que se chama biomedicina estética. Exato. Que legal, né? Porque vão surgindo novas profissões conforme as necessidades e esse aprimoramento, Com né? certeza. Porque antes a gente olha para o passado, vamos supor. Historicamente, como é que os antigos e até aqueles personagens bíblicos que a gente ouve assim também, agora não estou lembrando, Abraão e sua esposa tinham uma horta em casa onde eles cultivavam, né, as suas coisas. A época de medieval tinham hortas nos castelos próximos, porque hoje também a gente faz isso, eu também tenho a minha horta. Mas, digamos, antes da biomedicina e da estética, as pessoas faziam
faziam, mas talvez mais por intuição, era uma outra escola. Exato. Até porque o belo antes era diferente do belo hoje, né? Sim. Então, assim, como nós estávamos falando antes, né? Existia um belo, uma robustez. Então, aquele corpo que era mais robusto, aquele rostinho não tão jovem, mas mais robusto também, era o belo Sim, da época, né? E aí a gente volta lá nos Sumérios, que foi o que deu o nome à Inanna, A Inanna, né? é assim, por exemplo, nos barrocos tinha aqueles gordinhos, né? Era Exato. valorizado os gordinhos, Isso aí. né? Nos gregos, aquelas esculturas robustas. E a Ana, então, faz uma pesquisa, que ela vai nos contar agora, como é que surgiu o nome Inanna. Conta pra nós. Então, a Inanna, ela surgiu de onde, né, Lígia? Eu sempre pensei assim, bom, a clínica, ela precisa ter uma identidade. Qual é a minha identidade, né? Então, eu gostaria de algo que trouxesse a minha intuição, o meu intus, e cada pessoa, cada indivíduo tem o seu intus, né? Então, a minha intuição era o quê? Algo que eu remetesse ao meu cliente, ao meu paciente, ou quem fosse nos procurar, algo de vitória, algo que fosse elegante, mas que também trouxesse resultado. Né? Porque trabalhamos com resultado. Sim. Todo mundo que faz tratamento estético trabalha com resultado. Então, o que pode dar um resultado, uma credibilidade, uma confiança para o nosso paciente? Isso tudo tinha que ter no teu nome, no nome da clínica, no nome da imagem, na figura da imagem, na cor, enfim. Exatamente. Então, tudo isso a gente foi pesquisando, nós fomos pesquisando para chegar num consenso até chegar na deusa, né? Mas como que isso foi criado? Então, eu queria algo da intuição, eu queria algo da elegância, eu queria algo também da credibilidade, da qualidade em resultado, porque é isso que o nosso cliente ele merece. O nosso paciente, cliente merece o quê? Claro. Resultado. Ele busca, né, um aprimoramento de si mesmo, uma beleza em si mesmo. Exatamente. Mas também o quê? O natural. O natural, né? Claro, sem deformações, enfim. Exato. E aí tu vai, então, nos Sumérios, tu encontra essa imagem, essa figura que poderia representar na história dos Sumérios. Exatamente. Então a gente vai lá, volta lá na Suméria, né? E aí nós encontramos a deusa Inanna. O que a deusa Inanna, ela representa? A força interior. Ela representa a fertilidade, a feminilidade, a beleza, a riqueza e, claro, outros símbolos também, né? Sim. Mas ela busca isso. E aí era exatamente isso que eu pesquisava, né? Algo que fosse remetido à beleza, à juventude, mas também de força interior. Porque nós, mulheres, nós precisamos, nós temos isso, né? Nós temos essa força. Nós somos mães, nós somos biomédicas, somos arquitetas, né? Então, nós... Educadoras. Então, nós buscamos artistas, isso. Exatamente. Fazemos várias coisas, né? Às vezes dizem ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem uma... É verdade. Essa autonomia e essa força mesmo, né? Isso, essa força. Por natureza. Por natureza, essa força interior, né? Então, a Inanna, ela é deusa do céu, deusa da força interior, feminilidade, deusa da beleza, da juventude, né? Então, achamos ela ali. Legal. Os Sumérios, eles vêm... A época dos Sumérios, na época da Mesopotâmia, eles vêm antes dos egípcios, né? Nos Sumérios começa a surgir as primeiras escritas, né? As primeiras linguagens escritas, os primeiros vocabulários, digamos assim, que depois vem as línguas gregas, né? Mas os Sumérios tinham a sua e aí vai nascendo, né? A língua egípcia, os gregos, vem depois. Então, era um momento... Nós não temos muitas... coisas guardadas sobre os Sumérios, a Babilônia, porque foram destruídos, né? A gente não tem muitas coisas nos livros, né, para resgatar, mas algumas coisas a gente encontra, que bacana. E aí tu foi lá nos Sumérios buscar essa fonte de energia, de vitalidade, de força na deusa Inanna, né? Isso. Que remete, porque a simbologia sempre remete, né? Eu digo pelas obras de arte que a gente deve escolher para sua própria casa. Tu coloca então a deusa Inanna ali dentro da tua clínica, do teu cartão, da tua imagem,
para manter essa força legal, uma coisa simbólica, porque é psicológica. Eu tô falando isso porque existe também, antes de tudo isso, a psicologia. Claro, né? com certeza. E aí a gente busca, então, o movimento de onda, né? Que é no nosso símbolo ali. Parece. Isso. Entendi. Aquele movimento de onda. Então, a onda é um dos 4 elementos, né? Então, aquela onda de vitória, aquela onda de busca pelo interior, busca por algo mais, né? A cor dourada, então, além da elegância, né, que as nossas pacientes todas, nós mulheres somos elegantes por natureza, né? Sim. Então, além disso, também quer mostrar o quê? A nossa riqueza interior, a nossa beleza interior. Então, por isso o dourado. E a estrela, ela caminha junto com a verdade. Ela está sempre nos seguindo, né? Então, à noite, tu olhas para o céu, tu vê a estrela. E onde tu vai, ela caminha contigo. Né? Ela é verdadeira. Até quando morre, dizem que a gente se torna uma estrela. Estrelinha, exatamente, a estrela no céu, né? Legal. Então, a estrela, ela é esse símbolo de verdade. E ela é um dos símbolos da deusa Inanna. E a estrela de 8 pontas. Que aí essa estrela de 8 pontas, olha exato. Só. Porque 8 pontas, o 8 também significa infinito, né? Olha. Exato. E é porque 8 pontas. Cada ponta é uma riqueza. Então aí tu tem a riqueza da beleza interior, a riqueza da beleza exterior, a riqueza do carinho, do amor. Então cada ponta tem um significado. Cada ponta tem uma riqueza. Tem uma riqueza. Ai, que bonito. É bem legal. Então, que provavelmente são as riquezas que as tuas clientes buscam, exato. Que cada um de nós busca a riqueza interior, né, de si mesmo. Exato. E às vezes faz um tratamento estético e faz resgatar isso. Exatamente. Né? A melhora da autoestima, né? Esses valores que a gente busca. Ana, nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo em seguida para continuar essa conversa deliciosa que está acontecendo aqui. Espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Cláudio Espanhol, Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É uma realização do ateliê de arquitetura e arte Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro. Continuamos conversando com Ana Piccolini. Ana,
Ouvindo tu falar, eu lembrei assim que antes da estética e antes da biomedicina, obviamente tem a psique, antes ou junto, né? Não necessariamente Sim. antes. Mas junto com tudo isso funciona a nossa psique, né? E a gente não busca o belo por acaso, né? A gente busca porque a gente quer ser melhor, porque a gente sabe como pessoa que em qualquer lugar que a gente vai, a gente tem que cuidar da própria apresentação, né? Aprimorar a beleza numa proporção natural, como tu mesmo falou, né? Tu consegue perceber essa questão quando o teu cliente entra, porque, por exemplo, se tu trabalhava com a estética e tu foi procurar a biomedicina para te sustentar em determinados aspectos, vem a psique também, tu sente isso? Claro, sinto, com certeza. Por quê, né? Porque a psique, como tu falaste, bem colocaste, realmente ela vem junto. Ela vem antes ou então junto. Ela nunca vai vir depois, né? Então ela vai vir junto, ela vai estar essa complementariedade. E tu precisa entender o teu paciente como um todo. Sim. Porque nós somos um todo. Sim. Né? É inviável tu trabalhar o teu paciente, tu entender a necessidade dele por fora, se não entender por dentro. Né? E tu tem que ter, então, uma sensibilidade também para saber, mas essa pessoa, ela veio aqui para procurar determinada coisa, mas talvez não seja esse o caminho, porque tem aquela coisa, eu já fiz uma avaliação lá na Inanna, né, e eu observei as perguntinhas que ela me fez. Então, tu faz com muita delicadeza aquela pergunta, o que te incomoda, tem alguma coisa que te incomoda, é muito bonito esse trabalho, né? De então ir procurando se é por ali mesmo o caminho, se ela precisa realmente fazer aquilo, porque tu pode chegar a dizer que não precisa. Claro, né? com certeza, com certeza. Acho isso um respeito muito bonito. Exato. Do profissional. Porque quando tu procuras, né? Tu procura um profissional, algo tu está procurando, né? Sim. Ou tu quer mudar algo, ou tu quer melhorar. Eu sempre falo assim, a gente quer melhorar alguma coisa, né? Ou a gente quer dar um volume na face, ou a gente quer um lábio que é muito pequeno, ou então nós queremos simplesmente o quê? Orientações. Isso. Né? Eu tenho os cremezinhos lá, o que eu vou usar e quando que eu vou usar. Como é que eu faço isso? Tô no caminho certo, tô no não caminho tô. Exatamente. Então, aí é que entra a análise clínica também, né? Exatamente. Então, análises clínicas, a gente vai pro lado laboratorial, né? Mas a gente entra com as orientações cosmetológicas e com as orientações de formulações anti-aging. O que eu posso tomar para o meu organismo melhorar por dentro também e, consequentemente, refletir por fora. Que bom. Né? Então, isso é algo que seja completo. É uma soma, né? É uma soma. Porque nem sempre o que o meu paciente, meu cliente vem procurar, ou a queixa dele, realmente é aquilo. Né? Às vezes é algo que ele está externando, né? Mas não é aquilo. Sim. Então existe sim aquelas perguntinhas, né? Então a gente vai por um caminho para poder entender melhor qual é realmente a necessidade, o que realmente aquele paciente, aquele cliente está necessitando naquele momento, né? Sim, naquele momento. Ela sempre fala naquele momento, eu acho muito legal isso. Naquele momento. Por quê? Porque a gente muda, né? Mudamos são fases, inclusive, né? Não só pela idade biológica, mas porque o estado psíquico também nos faz mudar. Ou uma realização maior, ou deu tudo certo naquele dia, naquele mês ou naquele ano, nos trouxe satisfação, né? Então a alegria muda. A pessoa às vezes vai lá com uma coisa já pronta, já sabe o que quer, e outras não, né? Exato. Então a paciente chega, olha, eu quero fazer a toxina botulínica. Né? E às vezes não é aquela necessidade, não precisa. Às vezes ela já tem até uma proporção ideal ali que não é melhor nem mexer. Exatamente, concorda? Exato. Às vezes a necessidade dela é tratar a pele, né? Então assim, a gente precisa tratar, às vezes é uma mancha que tem, uma olheira que tem, às vezes não é a toxina botulínica, mas
né? A toxina ou botox, como a gente fala, ele vai tratar ali, naquele momento. Mas às vezes tu precisa dar o quê? Uma vitalidade pra pele. Isso, era essa palavra que eu tava procurando. Né? A vitalidade pra que pele. é o que faz a limpeza de pele, o tratamento. Também, vários tratamentos, né? Inclusive a harmonização facial, né? Que aí tu vai dar uma vitalidade para aquela pele. O que aquela pele precisa naquele momento? Como tu falaste, nós temos momentos, são fases, né? Hoje estou bem, estou me sentindo bem, vou lá procurar algo que seja para dar uma vitalidade. Mas daqui um ano, um mês... Às vezes é um spa, um relax, que a gente sai mais viva. Mais viva ainda, né? Exatamente. Tu sabe que desde jovem, desde 20 e poucos anos, eu sempre tive esse hábito de fazer limpeza de pele. Então, acho que isso foi muito positivo para mim. E não só isso, assim como o homem, para o homem, por exemplo, é importante ele ter a sua própria cozinha, ele criar as comidas. A mulher, quando ela faz os tratamentos estéticos, é um momento onde ela tem mais um encontro consigo mesma. Isso é super bonito, né? Não é por acaso que as mulheres buscam a estética. É porque é um tempo para elas que elas tiram. E isso faz bem para a alma delas. Exato, porque tu olhar no espelho e tu gostar do que está refletindo é o melhor que tem. Tu poder acordar sem olheiras, não é que um tratamento vai tratar tudo, né? É um conjunto. Mas é um conjunto que te faz benessere, né? Bem-estar. Exato, é um conjunto, porque na clínica nós tratamos ali, né? Mas o cuidado com ela mesma, ela vai ter onde? Na casa dela. Isso. Né? Então é uma associação dos cuidados dela com o que a gente for fazer também. Ela leva também um tratamento para casa. Sim, também. Né? Então são as orientações, né? Então vamos, as orientações, o que são as orientações? Qual é o cremezinho do dia? Qual é o cremezinho da noite? O que ela vai fazer de manhã? O que ela vai fazer de tarde? Né? Tudo isso a temperatura da água do banho. A temperatura da água do banho, né? O sabonete, né? Exatamente. Porque algumas peles aceitam determinados sabonetes, outras não. A gente tem que se respeitar. Claro, né? Claro, porque cada pele é uma pele e cada momento é um momento. Né? Então a gente precisa entender isso, entender esse mecanismo do corpo. Quando tu fala em harmonia, o que tu quer dizer? A harmonia, além de ser o natural, é o quê? Uma simetria. Nós somos assimétricas, né? Sim. Todo ser humano é assimétrico. Mas essa simetria é uma proporção que a gente fala na biomedicina estética de beleza. O que seria isso? É deixar natural, deixar melhor com a idade que tu tens. E qual o tipo de tratamento, então, que tu usa para trabalhar a harmonia quando tu vê essa necessidade? A harmonização, nós trabalhamos... harmonização, tu usou essa palavra, me chamou a atenção, porque são palavras da estética, da arte, né? A proporção, a harmonia. Exatamente. Então, quando a gente fala em harmonização, em harmonia, em beleza, nós falamos uma obra de arte. Né? Tem a harmonização do vinho com a comida, Exato. Tem a harmonização também na pessoa. Na pessoa. Quais os tratamentos que tu usa? Nós incluímos dentro da harmonização facial a toxina botulínica, o nosso botox, os preenchedores e volumizadores. Por quê? Porque com o envelhecimento nós perdemos alguns coxins gordurosos que vai nos deixando um pouquinho mais, né, com esse bigodinho aqui assim, fechadinho aqui. Exatamente. Então isso às vezes nos deixa com o ar mais cansada. Né? E a gente acaba ficando mais cansado. Então, tornar esse volume de novo. Os fios de sustentação, que é para ter uma sustentação na pele. A boca, nossa boca, então, ela vai reduzindo com o passar da idade, né? Então, dar um volume. Ou então, tem pessoas que não têm muita boquinha, que nunca tiveram, né? Então, tu vai dar um volume. Para quê? Para harmonizar, né? Para deixar natural, mas harmonizar, deixar mais bela ainda. Então é harmonizar no contexto dela, Exato. Né? Do rosto. Isso. Então vamos a proporção dela. Exato. Vamos realçar os traços mais bonitos e disfarçar o que não gostamos, né? Então por isso aquela perguntinha, né? O que te trouxe aqui, né? Qual é a tocation, o que eu posso te ajudar? Porque a tendência, e é o que a gente quer, é disfarçar o que não gostamos
e realçar os traços mais bonitos. Esses fiozinhos que tu fala são os dos tecidos. E os fios de Começam sustentação. de sustentação que Exato. começam a cair. Exato. Então nós fazemos o que com o fio? É sustentar a pele, né? Dar Tu uma faz através sustentação. de cosméticos, isso? Não, é através de procedimentos minimamente invasivos. E o nome do procedimento são fios de sustentação. São fios que realmente são aplicados, né, internamente na pele. Entendi. E eles fazem essa sustentação, deixando natural, mas também deixando com um ar mais saudável, né? E mais com jovem e quanto saudável. tempo a pessoa consegue esses resultados, assim? Eu sempre falo, a harmonização facial, ela é um tratamento, né? Então não é entrar na clínica e fazer todos os procedimentos. Então a gente faz um procedimento, daqui 15 dias a gente faz outro procedimento e a gente vai sempre avaliando o paciente, conforme a necessidade também, né? Então essa harmonização toda a gente vai fazendo aos poucos e mantendo. Né? E mantendo. Então, por isso que nós temos as orientações de mês a mês. A cada um mês e meio, o paciente vai retornar lá e nós vamos ver, bom, como está a tua pele hoje, o que ela precisa hoje, qual é a necessidade. Por isso que eu sempre falo, né? Na clínica a gente sempre trata o paciente cada dia é diferente, né? Porque o estado da pele dele é diferente né, em determinada fase da vida. E esse trabalho tu faz só no rosto ou em outras partes do corpo e também com homens? Sim, então essa harmonização também tem a harmonização corporal. E agora começa a chegar o verão, né? Então nós queremos o quê? Começa a mostrar a barriguinha, né? Então aquela gordurinha localizada. O que a gente pode fazer para reduzir aquela gordurinha localizada? E hoje nós temos a criolipólise de placas para redução de gordura localizada, né? Associando a outros tratamentos, a criofrequência, né? Que também vai melhorar contorno corporal, redução de celulite também, né? Porque com essa época do ano a gente coloca uma roupa mais curta, começa a aparecer aquelas celulites que nós mulheres não gostamos. Né? O que gerra celulite? É a alimentação ou é a falta de exercício? Na realidade, são vários fatores, é multifatorial, né? Então a celulite, ela tem sim... Age também diferente em cada corpo, né? Age diferente, porque existe aquela pessoa magrinha, né? Que também tem celulite. E aí a gente precisa o quê? Avaliar. Será que é celulite? Será que é flacidez muscular? Porque isso também se confunde muito, né? Então a gente sempre faz uma avaliação para ver realmente o que é. Então a celulite, ela é multifatorial. É dependente de hormônios, alimentação, sedentarismo. Então são vários fatores associados. Por isso que às vezes as pessoas nunca tiverem numa determinada idade e aparece. Exatamente. Legal. E às vezes os jovens têm, né? Não precisa ser tão lá avançado. Como tem coisa, né? Sim. Ana, foi um prazer ter falado contigo. Acho que eu vou ter que fazer outro programa, porque eu sei que ela também trabalhou com arte, né? Ela teve momentos em que ela usava o tempo livre dela também pintando algumas telas, trabalhando com a culinária, enfim, quando tu teve o teu filho, né? E aí, agora o filho dela é a Inanna. Né? Agora tu tá totalmente dedicada, que teu filho também já tá grande, também é cantor, né? Alguma coisa também assim, é cantor. também estuda. Né? Muito, muito bacana. Tá? Tem arte na família, né? Tem arte, sim. Então, muito obrigado pela tua presença. Nós vamos conversar outras vezes também. E sucesso, eu acho que a Inanna já é um sucesso. Obrigado também pelo apoio de vocês. Obrigada, no programa. Muito obrigada. Foi um prazer ter estado com vocês e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você.
Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Cláudio Espanhol, Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Daylight Confeitaria Funcional.